Olá, nossa entrevista está começando agora com o Frente a Frente e nós vamos conversar com a assistente social e presidente do Conselho Estadual do Idoso no estado de Alagoas, Elizabeth Toledo. Ela nos fala sobre as dificuldades da implantação ou implementação das políticas públicas para o segmento e também das propostas para garantir uma assistência integral ao idoso aqui no estado. Bem, obrigada antecipadamente a Elizabeth Toledo por estar aqui conosco. Conversemos então, inicialmente, doutora Elizabeth, sobre a avaliação que o Conselho faz hoje das políticas públicas no atendimento ao idoso aqui no estado. Bom, todas as políticas públicas no estado de Alagoas estão muito incipientes ainda nessa atenção à pessoa idosa. A começar pelo próprio Conselho. O Conselho foi fundado em 2004, portanto tem 15 anos de existência. Nós temos 102 municípios, 26 municípios com a lei de criação do Conselho, mas apenas 16 em funcionamento. E isso nós constatamos mês passado, quando da realização da 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Alagoas, onde nós tivemos a presença desses municípios. Né? Temos alguns poucos avanços, principalmente em Maceió, capital, mas, infelizmente, todas as políticas deixam muito a desejar. Ou seja, quando a gente já tem a ciência de que a população idosa vai ser representativa cada vez mais nos anos posteriores ao que estamos vivendo, isso contradiz, vai na contramão do atendimento à política do idoso aqui no estado de Alagoas. Exatamente. Alagoas sofre muito mais do que outros estados do país. Por quê? Principalmente do SUS. Eu não saberia lhe explicar assim, detalhadamente o que ocorre. Talvez o processo de envelhecimento muito rápido não tenha ainda alertado os nossos gestores sobre esse crescimento, esse boom que está sendo dado à população idosa, vivendo muito mais, mas nem sempre com qualidade de vida, que seria o importante, né? As políticas, principalmente de saúde, elas falam em um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento ativo. A França levou 150 anos para ter a população de idosos que o Brasil tem em 40. Então, isso é um dado impressionante. A França teve todos esses anos para se organizar suas políticas de atenção, e nós estamos fazendo isso para passo, engateando e paralelamente. À medida que a população idosa cresce vertiginosamente, nós estamos tentando, em todas as políticas, atender a essa população da melhor forma possível, mas temos ainda muitos entraves. Quais seriam parte desses entraves? Vou falar especificamente de Alagoas, né? Aqui em Alagoas, nós não temos ainda a nossa política estadual voltada para a população idosa, mas isso não impede que as ações sejam realizadas, porque nós temos uma política nacional, a PNI. E essa política, ela detalha a competência de cada secretaria de Estado em relação à população idosa. Mas a nossa gestão ainda não despertou, como eu já disse, para essa questão. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a política da educação, nós não temos ainda, embora esteja garantido no Estatuto, que é uma lei, o tema envelhecimento nos currículos básicos. Não está ainda. Da educação básica. Da educação básica. Ensinar para as crianças o respeito, a dignidade da pessoa idosa. Quando a gente vai para a política de assistência, nós temos muitas fragilidades ainda, principalmente em relação ao abrigamento de pessoas que, por esse ou aquele motivo, perderam a condição de conviver com sua família. Nós temos aproximadamente, que é do nosso conhecimento, 24 ILPIs em Alagoas. ILPIs seriam instituições de longa permanência para pessoas idosas. Abrigos. Os denominados abrigos. Apenas um em São Miguel dos Campos é público.
Em Capela, ele é misto, tem uma colaboração do município, mas os demais são todos filantrópicos e eles sobrevivem a trancos e barrancos. Então, nós temos uma política de assistência que preconiza um repasse per capita para as pessoas idosas que estão nessas instituições. E esse repasse per capita mensal é de aproximadamente R$ 40 a R$ 50. Absurdo. Absurdo, com certeza. Essa situação é uma situação perversa com a pessoa que precisa de abrigamento. Penaliza depois de longa vida. O acolhimento se resume talvez a fazer uma refeição, quando muito, digamos assim, e aos cuidados básicos, mas a qualidade de vida do idoso não está sendo garantida. Exatamente, né? É uma pena que a gente tem essa situação. E assim, a maioria dessas pessoas, elas foram para essas instituições encaminhadas por algum serviço. Por exemplo, se foi recolhido na rua por uma necessidade de saúde, foi tratado no hospital público de urgência e emergência, e depois, na alta, volta para a rua, para onde vai? Então, elas são encaminhadas para essas instituições, mas só vai ela, a pessoa. Né? A manutenção dessa pessoa não vai, o medicamento dessa pessoa não vai, o vestuário dessa pessoa não vai. Então, isso complica muito, principalmente se for uma pessoa que não tem renda. Porque se é filantropia, precisa que alguém pague. Convênios, parcerias público-privadas, seria uma alternativa coadjuvante, digamos assim, para uma política pública? Porque, na verdade, o atendimento, o acolhimento integral à pessoa idosa deveria ser uma atribuição do Estado e dos municípios, não é? Em parceria. Ou estou equivocada nessa questão? Não, está correta. E a gente encontra alguns convênios ou nem tão celebrados, não oficialmente, mas algumas instituições que ajudam as ILPIs de alguma forma, de forma voluntária, muitas vezes, né? Mas é ainda muito incipiente também essa ajuda. O que a gente observa mais nessas instituições são as presenças de estagiários de universidades, de faculdades, que precisam pagar hora de atividade, né? De dispersão, e, portanto, eles elegem uma instituição para que eles façam esse trabalho. E isso tem socorrido, assim, tem sido uma valia impressionante para essas instituições. Que não podem, muitas vezes, pagar ao profissional formado, não é? Exato, não tem como. Você imagine que um salário mínimo para manter uma pessoa idosa na atenção de todas as suas necessidades, né, de forma integral, como você mesma falou, um salário mínimo é incompatível com essa realidade. Não é, de jeito nenhum, suficiente. Porque há complexidades em doenças, nas condições, né, de locomoção, enfim, é algo muito maior do que se pensa. Agora, em termos de estatística, o Estado tem a radiografia das condições das pessoas idosas? Nós temos assim de forma pontual, né? Acredito que eu sou funcionária da Secretaria de Estado da Saúde e lá nós temos alguns números que a gente pega nos indicadores de saúde, né? E as outras secretarias com certeza também têm seus indicadores, né? Mas infelizmente, apesar dessa constatação, a gente ainda não tem um serviço específico para a população idosa. Por exemplo, na área da saúde, nós temos o Hospital Universitário como uma referência, como centro de atenção à saúde da pessoa idosa, cadastrado no CENES, mas não funciona como tal. Aí tem uma defasagem de uma portaria de muitos anos, que está há 10 anos sendo revista, né? Uma portaria que tem uma exigência para funcionamento desse centro que não compete mais a um centro de referência, porque, por exemplo, ela pede atenção domiciliar específica para a população idosa. A atenção domiciliar hoje é uma política do SUS para todas as faixas etárias, não é específico. Então, precisaria que essa portaria fosse realmente concluída e fosse observado
essa contratualização desses serviços no centro, porque lá hoje tem um médico geriatra e uma nutricionista, mas a pessoa idosa... Tem que ter um atendimento multidisciplinar. Precisa, sim, exatamente. O atendimento tem que ser multidisciplinar para garantir um bem-estar para essa pessoa. Exatamente. Eu pergunto, em relação ainda à condição da pessoa idosa aqui no estado de Alagoas, você acabou de informar que o crescimento é vertiginoso, digamos assim, da população idosa, e não há de parte nem do governo federal, nem dos governos estaduais, em geral, uma preocupação nesse sentido. Assim como há uma atenção especial às mulheres, na sua complexidade, das demandas da saúde, como a gente vai ter agora no Hospital da Mulher, ter essa atenção básica, integral também ao idoso, seria pedir muito aos governos, a construção de um hospital do idoso dentro dessa complexidade que está se colocando aí? Não seria muito, mas a gente entende que o hospital vem a atender a mulher idosa também. Não é? Então, ela está contemplada dentro dessa parcela da população que será atendida nesse hospital. Né? O que nós observamos é que nos 102 municípios, uns atendem na atenção básica de forma melhor, outros de forma menos, e a gente precisa fazer um trabalho em cima disso. Então, nosso papel lá na Secretaria de Estado é capacitar essas equipes de saúde da família sobre o processo de saúde e envelhecimento da população. E nós realizamos todos os anos essas capacitações, né? E assim, o que não perpetua esse conhecimento, essa longitudinalidade desse cuidado para aquela pessoa, é a rotatividade nos municípios dos profissionais. Dos profissionais que atuam nas equipes? Na atenção primária. Na atenção primária. Porque eles não são efetivos, são contratados. Exato, são Isso contratados. É um problema a mais. Porque quando se estabelece vínculos, no atendimento, sobretudo no programa Saúde da Família. Exato. Quando você consegue preparar aquela equipe e ela está pronta para atuar dentro do processo de envelhecimento, porque é complexo, é diferente. Cuidar de uma pessoa idosa exige um pouco mais de conhecimento. E quando você consegue concluir essa capacitação, de repente aquele médico sai, ou o enfermeiro muda, vai para outro município, ou por esse ou aquele motivo. Fragiliza a equipe, no seu atendimento, seu pleno atendimento. Sim, e o conhecimento é de cada pessoa. Para onde você for, você leva seu conhecimento, né? Claro. Então, todo ano a gente tem que renovar essas capacitações, começar tudo outra vez, para ver se a gente garante um atendimento contínuo para essa sem população. Quebrar a qualidade desse atendimento. Sim. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Bem, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a assistente social e presidente do Conselho Estadual do Idoso no estado de Alagoas, Elizabeth Toledo. Ela nos fala sobre as dificuldades, os desafios para a implantação das políticas públicas de atendimento ao idoso aqui no estado de Alagoas, um atendimento na sua forma integral e necessária. Bem, Elizabeth Toledo, nós temos aqui projetos em tramitação na Assembleia Legislativa. Um que eu lembro de autoria do deputado Antônio Albuquerque, o SOS Idoso, que ele está programado, para receber denúncias de maus tratos ao idoso. Um outro projeto de autoria da deputada Jó Pereira para a criação do Fundo de Assistência à Pessoa Idosa. Pode haver outros projetos, mas do que você tratou seria desses dois parlamentares. Então eu pergunto, esses projetos que estão em tramitação, a importância que cada um tem na política do Estado para com os idosos? Primeiramente falar do SOS, idoso. A leitura que eu fiz desse projeto, ele tramitou pela Secretaria de Saúde, pedindo a opinião do programa lá de atenção à saúde da pessoa idosa, da qual eu sou a técnica responsável, e nós fizemos essa informação. Ele trata de se estruturar uma base para a recepção de denúncias de maus tratos contra a pessoa idosa. Que é comum, não é? Sim, muito. Infelizmente. Infelizmente, uma coisa assim absurda. Nós temos hoje, funcionando na Secretaria de Segurança, um Disque Denúncia 181, que é para todas as faixas etárias, E ele faz esse traço de separar a parte da pessoa idosa. E nós temos, assim, números impressionantes. Eu não tenho ainda os números desse primeiro semestre, mas com certeza daqui para com certeza ultrapassa tudo que você possa imaginar. Quanto se teve no ano anterior para a gente fazer? Olha, houve ter uma ideia. Um período de 1 ano na Secretaria de Segurança em que funcionava um projeto Cuidando de Você. No período de 1 ano e meio foram mais de 3.000 denúncias de maus tratos, negligência, e violência contra pessoas idosas. Que a violência ela se estabelece de várias formas. De várias formas, até com certeza. A física, que é a mais, digamos assim, a mais agressiva, Sim. Que se pode colocar, e muitas vezes, na maioria das vezes, pela própria família. Exatamente. E do ano passado, 2018, até março desse ano, nós tivemos 57 homicídios em pessoas idosas, que é um trabalho que o secretário de Segurança está apurando, e a gente espera, dentro de alguns dias, já ter um resultado a respeito desses inquéritos que ele vai repassar. A importância desse projeto, o SOS Idoso, ele está na ordem do dia, né? Sim, com certeza. Até porque ele vai precisar de ser alocado em alguma secretaria, que a gente não sabe ainda qual é até a conclusão do processo, Mas a gente precisa entender que a política da pessoa idosa de Alagoas, ela está sendo escrita lá no Conselho, nós estamos preparando esse documento, e ela precisa ser alocada em alguma secretaria. Hoje o Conselho funciona na Secretaria de Assistência, mas em alguns estados e o nacional funciona na Secretaria de Direitos Humanos. Poucos. Seriam mais adequado, com certeza. Então, a consolidação desse projeto traria para Alagoas a oportunidade de realmente se trabalhar, se criar uma base de dados sobre essas denúncias de maus tratos e violência contra a pessoa idosa, e a partir daí se instituir uma delegacia especializada. Porque essas questões, elas se perdem numa delegacia comum. Sim, às vezes. Que tipo de exemplo poderíamos ter de algumas demandas que chegam ao Conselho, por exemplo? Olha, nós recebemos denúncias do Disque 100, que é um veículo nacional. Ele manda mensalmente para a gente essas apurações, e nós encaminhamos para os municípios que têm conselho. E aqueles que não têm conselho, a gente se vale do CREAS, que são os Centros Especializados de Assistência Social.
Aqui em Maceió, nós temos 4 delegacias de referência, onde os policiais foram preparados, capacitados para receber essas denúncias. Mas é preciso que a gente tenha um corpo técnico específico, de preferência com profissionais com formação gerontológica, para entender esse processo, né, dessa pessoa idosa que tem que ir até uma delegacia, que é muito difícil fazer isso. Até porque o idoso já está numa condição fragilizada, né? Sim, com e vai certeza. mais fragilizado ainda quando a agressão envolve seus afetos. Exatamente, essa é a grande dificuldade. Você precisa propiciar a essa pessoa que chega a uma delegacia um ambiente fechado, uma escuta qualificada, Segura. claro, para dar condução a esse caso. Porque é assim, quase que impossível você conseguir que uma pessoa idosa vá lá denunciar o seu filho ou o seu neto por maus tratos. É duro. É duro, muito difícil. Muito difícil. Mas acontece. Pouco. Na maioria das vezes são os vizinhos ou alguém que conhece que faz a denúncia. O idoso geralmente não faz a denúncia. Não. E quando o CREAS chega lá, eles negam. Temendo retaliações, talvez. Também. Temendo ser abandonado, ser retirado da sua casa, temendo a retaliação que pode vir depois. As chantagens, né? que fazem até em Isso. relação a netos e tudo mais, né? Exatamente. São relatos dessa natureza. A vergonha, Na vergonha. né? De dizer... A vergonha por si e pela Sim, família, isso. né? De tratá-los assim. Isso, dessa por forma. ter que expressar que aquela pessoa que você criou, que você deu tanto amor, hoje lhe maltrata. É muito difícil. Então, fundamental esse projeto ser alocado em uma secretaria, O SOS. o SOS, né, deputado idoso. Antônio Albuquerque, para que ele, alocado em uma secretaria, ele trabalhe com as demais secretarias de uma forma de rede de proteção. Em relação ainda a essa questão da rede de proteção, já que há tanta dificuldade para que o idoso assuma essa condição de vítima da família, né? Muitas vezes, porque na maioria é isso mesmo, existe a condição de ser vítima de um abrigo que não trata bem, né? Mas ainda é na família onde o idoso sofre mais essas consequências da violência. Tanto que nos indicadores do suicídio, os idosos estão aí, né? Sim. Estão aí pontuando também, junto com Isso. a juventude, na adolescência, numa faixa etária específica. Exato. São números crescentes, né? Uma realidade muito dura para a gente enxergar. Mas ela está aí. Porque quando você se sente alijado da sua família, né? Quando você percebe que você é um peso, é um estorvo, muito embora na maioria das vezes é a sua renda que sustenta aquela família, você prefere, né, cometer o suicídio do que chegar a uma delegacia e denunciar. Existem N casos dessa forma. Perde a vontade de viver, né, começa com um processo de tristeza, depois se incorpora a um processo de depressão, a pessoa sente que a sua dignidade não existe mais, né? Eu só atrapalho, eu só causo problema, eu não produzo, eu não sirvo para mais nada, então é melhor eu morrer. E normalmente a pessoa idosa, quando tenta, ela consegue. É porque tem uma fragilidade no Sim. ser, né? Tem uma fragilidade. Sim. E a família supera, né? Porque não tem sentimento. A Sim. pessoa que chega a cometer uma agressividade dessa com o pai ou mãe, na verdade, não tem sentimento para sentir a falta que ele faz. Nem se sente culpado pelo que provocou, porque é um caminho que foi provocado. Construído, não é? Sim. Pois é. Em relação à criação, ao projeto de autoria da deputada Jo Pereira, que trata da criação do Fundo de Assistência à Pessoa Idosa. Qual a importância desse fundo na prática, no atendimento à pessoa idosa? O projeto da deputada Jo Pereira vem atender a uma situação de pessoas com carência.
se a gente olhar para a situação de saúde das pessoas, da população em geral de Alagoas, 90% são dependentes SUS. Só 10% é que tem outras formas de atendimento, convênio particular. E assim, esses dependentes SUS, a gente sabe das dificuldades que o SUS atravessa, né? E eles nem sempre conseguem esse atendimento que eles necessitam. E o projeto da deputada vem atender esse lado da assistência quando se trata de medicamento, quando se trata de exames, que porventura sejam urgentes, necessários são. Às vezes alguns podem esperar, outros não. Então, se for uma situação de urgência, ele vem atender essa questão de ter esse recurso para que esse exame seja realizado o mais rápido possível. Ou o atendimento a um medicamento de alto custo, que por algum motivo não está disponível na farmácia de medicamentos especiais. Esse recurso seria para atender essas demandas. Fundo é para atender as demandas advindas de um idoso que é atendido normalmente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Sim, pelo Sistema Único, possivelmente as pessoas que estão também sendo atendidas na assistência social, porque o SUS tem uma diferença para a assistência. O SUS é universal, é para todos. A assistência é só para quem dela necessita. Então, esse tipo de assistência é para quem dela necessita. O projeto da deputada Jo Pereira contempla funeral para pessoas que não têm condição de pagar, que a gente sabe que funeral é uma coisa que tem um precinho até bem alto. Pois é, eu imagino o que acontece quando um idoso que não tem família falece e para ser enterrado, como fica? É um transtorno se estiver na família, é um transtorno se estiver num abrigo. Por quê? Porque além das custas de funeral, tem as taxas a serem pagas, né? Encontrar um local para fazer esse funeral, tudo isso demanda recurso. Então, o projeto da deputada atende esse lado. Digamos assim, é necessária urgência na aprovação desse projeto. Sim, com certeza, né? Por conta da carência que nós temos na nossa população, principalmente na população idosa. Nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Parece que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. Agora ele tá caminhando a cura dele. Falta pouco. Uma vitória pra mim e pra ele. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Estamos de volta com o Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a assistente social e presidente do Conselho Estadual do Idoso no estado de Alagoas, Elizabeth Toledo. Ela nos fala sobre as dificuldades na implantação das políticas públicas para o idoso aqui no estado. Elizabeth, em relação à composição do Conselho, a atuação do Conselho nessa tarefa de fazer com que as políticas públicas sejam efetivamente colocadas no dia a dia da pessoa idosa. O que dizer da composição do Conselho? O Conselho está recentemente foi eleito, né? Você foi eleita junto com a sua equipe, a sua diretoria, e hoje o que é que se coloca como uma prioridade na ação do Conselho? Nós tomamos posse no dia 31 de maio desse ano, né? Temos uma gestão até 2021.
quando a gente passará para o próximo que for eleito. Olha, o conselho não é um órgão atuante, ele é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador. Então, nós elegemos algumas prioridades no estado de Alagoas para trabalhar durante a nossa gestão. A primeira, a gente não precisou nem eleger, nós recebemos de presente, que foi a realização da 5ª Conferência Estadual, que ocorreu no dia 2 e 3 de setembro. Já entramos na nossa gestão com essa grande responsabilidade a ser realizada. Importantíssima a realização dessa conferência, porque ela normatiza, cria as condições objetivas para cada ente assumir a sua responsabilidade. Né? Certo, e é um espaço em que as pessoas podem dizer o que elas querem para elas próprias, né? As pessoas idosas lá representando a nossa população. E assim, foi um sucesso, graças a Deus, a conferência. Nós tivemos a participação dos 16 conselhos que estão em funcionamento como delegados, mas tivemos a participação de outros tantos conselhos, de outros tantos municípios que têm a lei, mas o conselho não está funcionando. O que falta para esses municípios instalarem o conselho? Nós temos no município uma grande dificuldade de compor a sociedade civil, porque o conselho é paritário. O Conselho Estadual do Idoso, ele tem 6 membros do poder público e, paritalmente, 6 membros da sociedade civil, né? 6 entidades que representam, os representantes dessas entidades no conselho. Nos municípios, isso se torna mais difícil. Quais são as entidades que tem num pequeno município que presta serviço para a população idosa que possa compor um conselho? É difícil. Quase não existe. Praticamente. E assim, do poder público, são quase sempre os mesmos conselheiros que fazem parte do Conselho de Assistência, que faz parte do Conselho de Saúde, do Conselho de Educação e também do Conselho do Idoso, né? Do Conselho da Criança, do Adolescente. Então, isso fragiliza e dificulta a composição do Conselho. Mas existem algumas possibilidades de formar grupos de idosos e ali formar uma pequena associação. E a partir daí se tem uma representatividade para que esse conselho volte a funcionar. E a gente pretende, na nossa gestão, agora que nós estamos terminando os relatórios da 5ª Conferência, nós vamos focar nessa questão de incentivar os conselhos que já têm lei a voltarem a serem ativos e implantar novos conselhos no Estado. Nós estamos numa parceria muito boa com o Ministério Público Estadual, com o projeto Idoso Cidadão, a voz da experiência. A doutora Marluce Falcão tem sido uma pessoa muito incentivadora nesse lado e nós estamos formando esse, vamos chamar de rede em prol da implantação de novos conselhos no estado de Alagoas. Pois é, e tendo o Ministério Público como parceiro nessa tarefa, facilita essa caminhada, de certa forma, não? Com certeza, facilita bastante. Ele tem a força, tem o poder, né, de normatizar algumas questões que estão na lei, que o Conselho ficaria à espera, e o Ministério Público tem esse poder de provocar. Nós temos no nosso Conselho representação da OAB, o que é de fundamental importância, porque eles falam a mesma linguagem, né? E isso com certeza vai ajudar muito para que o Conselho possa desenvolver essas ações. Qual é o acolhimento ideal para a pessoa idosa, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito do município ou no âmbito da família? A Constituição diz que a responsabilidade é primeiro da família, Sim. segundo da sociedade e depois do poder público, não é? E eu acredito nisso. Eu acho que a melhor coisa para uma pessoa idosa é conviver com a sua família. Uma família que foi criada por eles. Então, eu acho que é um direito eles se manterem até o último dia da sua vida junto a essa criação que eles fizeram, não é? Mas a gente entende que os bandidos também envelhecem,
né? As pessoas más também envelhecem. Então, muitas vezes, esses laços são quebrados no decorrer da vida adulta, principalmente. E quando essas pessoas envelhecem, aqueles adultos não têm mais aquela afetividade. Nem a sensibilidade. Nem a sensibilidade, exato, para acolher essa pessoa até o último dia da sua vida. E dessa forma a gente precisa ter lugares em que essas pessoas possam estar sendo acolhidas. Acolhimento, ela pressupõe um atendimento integral para aquela pessoa. Né? Quando você vai acolher, pressupõe-se que você vai dar a ela tudo o que ela necessita. E a gente não tem encontrado isso nas nossas ações aqui no Estado. Nós temos muita dificuldade com relação a essa questão do acolhimento. Mas o pouco que nós temos, eu acho que a gente podia ter uma política de incentivo para elas. Como poderia ser essa política de incentivo na prática diante da realidade que se tem, né? O idoso, quando ele não está bem tratado na família, não consegue denunciar, porque ela é a parte mais frágil nesse processo. Ele está num abrigo que não dá a condição, por ser filantrópico, porque não tem a condição financeira para esse acolhimento integral. Chamar a sociedade para participar junto, seria por aí? Também. Mas eu vejo que o gestor do Estado tem um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande sobre isso. Vou dar um exemplo. Uma família que tem uma pessoa idosa com Alzheimer, uma família pobre. Como que ela vai conseguir cuidar dessa pessoa se todo mundo precisa sair para trabalhar, se os filhos precisam ir para a escola, com quem deixar? Então, como resolver essa situação sem tirar esse idoso do seio da sua família? Um centro-dia, um espaço público, onde essa pessoa tivesse um centro de convivência. Para passar o dia. Exatamente. No horário comercial, digamos perfeito, assim. Perfeito. Vai Passaria pela o manhã, dia. Almoça, fica tarde, tempo integral ou não? Sim, sim. A necessidade... Isso já é uma experiência bem sucedida em alguns estados? Com certeza, com certeza. Principalmente nos estados do Sul. Sul e Sudeste, nós temos exemplos maravilhosos. Nós temos outros exemplos. Por exemplo, em São Paulo tem o PAI, que é o Programa de Acompanhante de Idosos. Essa pessoa idosa não precisa sair de casa. O acompanhante vai à casa dela. Ele não é o empregado da casa. Ele é a pessoa que vai atender aquela pessoa idosa nas suas necessidades. De levar ao médico, de fazer uma compra, de levar para fazer um exame, de levar para o lazer. Para o lazer, entendeu? Então, nós temos N formas de dar esse atendimento. Só se tira o idoso de casa quando realmente não tem mais condição de conviver com aquela família. E olhe que a política das instituições de longa permanência, que é a política da assistência social, ela preconiza que toda a vida em que essa pessoa idosa estiver na instituição, os laços devem ser trabalhados para que haja um retorno, se possível, um retorno. Ou então, a manutenção desses laços. Na verdade, na família que há amor, né, não há esse tipo de problema com a idade. Não é verdade? Sim. Porque toda dificuldade é superada pelo amor. Né? É verdade. São os filhos se verem daqui para frente, porque às vezes os filhos se enganam em relação ao tratamento que eles estão dando aos pais e que os filhos deles estão assistindo. Ou seja, as crianças, elas aprendem mais pela atitude do que pelas palavras. Poderão reproduzir esse e comportamento. Certamente irão reproduzir. O que a gente vê hoje nada mais é do que, na maioria, é isso, né? Até porque essa necessidade de cuidadores hoje é uma situação muito complexa. Cuidadores de pessoas idosas, principalmente pessoas dependentes. Porque o que nós observamos, quem cuidavam das pessoas idosas há 40 anos? Aquela filha que ficou solteira, né? Ou aquela filha que mesmo casada tinha só como obrigação cuidar do lar. Essa responsabilidade única, né? O provedor era sempre o homem, o marido, né? A mulher era a cuidadora. Então, essa situação facilitava esse cuidado.
Hoje nós temos, a maioria das mulheres estão no mercado de trabalho, maioria em relação aos homens, né? E a gente observa que está ficando cada dia mais difícil essa situação de você ter um cuidador. Cuidador hoje é uma profissão ainda não regulamentada, ela é baseada pela profissão do empregado doméstico ainda, em que ela é muito cara. Um cuidador que você contrate hoje, ele não quer receber um salário mínimo, porque é um trabalho muitas vezes extenuante. Desgastante. Desgastante, sim, dependendo da situação daquela pessoa idosa. Então, se a família não tem condição de contratar um cuidador, se nós não temos um acompanhante, como o Programa Pai de São Paulo, o que fazer? Centro-dia. O Centro-dia de Cuidados à Saúde, onde você teria equipe multi ali cuidando daquela pessoa, caso a necessidade dela seja essa, ou centro-dia como centro de convivência, em que a pessoa passa o dia lá, ali jogos, lazer, distrações. Ocupando o seu espaço, em tese ocioso, com o exercício da mente, né? Ou do corpo, sim, né? Sim. Que é isso que mantém os idosos ativos. Também, exato. E a tranquilidade que você vai dar para a família que sai e deixa seu idoso seguro, sua pessoa idosa numa situação de segurança, e o atendimento que essa pessoa idosa vai ter, que vai melhorar a qualidade de vida dela. Seria... É uma proposta maravilhosa, não é? E que é real, porque existem exemplos disso. E quais são as possibilidades de vê-la concretizada aqui no Estado? Eu vi na conferência uma fala do deputado federal Marques Beltrão, dizendo que ele vai conseguir recursos para isso. E nós, enquanto conselho, vamos cobrá-lo. Então, a gente espera que realmente seja um centro de convivência público, em que pessoas que não têm condição de pagar um cuidador possam ser atendidos nessa instituição. Enquanto essa realidade ideal não chega, quem toma conta dos idosos que não vivem em família são os abrigos. Sim. Né? E com relação aos abrigos, que apelo poderia ser feito no sentido tanto da família quanto da colaboração de outros setores, do terceiro setor, enfim, dos empresários, como ter um olhar, digamos assim, mais generoso com as pessoas que estão na condição de idosas? Há alguns anos, acredito que há 6, 7 anos, nós tentamos formar uma associação das instituições de longa permanência do Estado. Não tivemos êxito. Qual era a proposta de trabalho? Era fazer com que as pessoas enxergassem essas instituições como sendo, talvez, a única opção para a sua pessoa idosa ficar lá, caso necessitasse. Eu sou totalmente a favor da manutenção e a criação de instituições de longa permanência. Que tem pessoas que dizem, botar o idoso, isso é um absurdo. Não sou a favor disso. Sou a favor de que as pessoas, se for necessário, devem sim ir para uma instituição. O que nós precisamos é que elas sejam vistas, enxergadas pelos gestores públicos, pela sociedade civil, que pode de alguma forma colaborar, né, com doações. Temos instituições aqui em Maceió que vivem exclusivamente de doações da sociedade e conseguem sobreviver com muita dificuldade, mas vai levando. Né? Então é preciso que não só a gestão pública enxergue e se crie realmente a possibilidade de se financiar essas instituições. Sim, fazer um financiamento digno, porque R$60, R$100 não resolve o problema dessa instituição. Temos que ter realmente uma coisa que venha a atender às necessidades como a pessoa idosa merece. Elizabeth Toledo, eu lamento informar que estamos no final da nossa entrevista. Algumas considerações? Eu quero agradecer muito essa possibilidade que você deu da gente falar um pouco aqui sobre a população idosa de Alagoas, porque nós ainda não somos enxergados como deveríamos, né? Me incluo, porque eu já sou uma pessoa idosa.
Idoso no Brasil tem mais de 60 anos, né? E essa possibilidade de estar numa casa em que as leis são elaboradas, né? E que a força desse colegiado aqui pode incentivar, né, todas as políticas públicas a terem um direcionamento efetivo e com êxito. Então foi um grande presente que eu recebi. Eu agradeço. Um grande presente para nós também, e tê-la aqui. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Ok, obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.